Deixa eu só dar um delayzinho rápido. Enquanto isso, eu vou cumprimentar o pessoal, quem chegou depois, né, logo no início. Eu também dei as boas-vindas a quem está aqui. Quem está pela primeira vez, é um prazer a gente poder apresentar os benefícios dos óleos essenciais. Natália apresentou lindamente o que a gente tem a paixão de dizer que são as soluções naturais. Já vi aqui, está funcionando direitinho. E hoje eu vou contribuir falando sobre um óleo super especial, que é o óleo de melaleuca. Na verdade, o difícil de apresentar a melaleuca é selecionar o que vai ficar de fora, porque senão a gente falaria muito tempo. E a gente tem aqui mais ou menos meia hora para conversar. Então, vamos selecionar o que a gente vai falar sobre a melaleuca, mas como bem disse a Natália, estamos aqui sempre dispostos a dar outras informações, a continuar esse treinamento, porque é um mundo novo para muitas pessoas, muito embora, né, a humanidade sempre tenha se servido de plantas, de óleos essenciais já há bastante tempo para cuidar da saúde, mas a gente ainda não se habituou, né, a substituir remédios de farmácia por remédios naturais. Não são os medicamentos, aqueles feitos no laboratório, mas todos são remédios naturais. Nossos avós, bisavós conheciam muito mais do que a gente sobre as propriedades das plantas. Então, a gente está reaprendendo. Essa é a nossa missão, trazer para vocês dicas de como usar esses produtos. Então, vamos lá. Eu sempre gosto, coisa de professora, vocês me desculpem, mas eu sempre começo por aí. O nome botânico, por que é importante? Porque algumas plantas em regiões diferentes do país, o Brasil é um país imenso, né? A gente tem várias maneiras de designar uma mesma planta, pode ser que mude o nome. Então, se você quer ter certeza de que está usando aquele óleo essencial extraído da planta, da qual você realmente quer, dá uma olhadinha, sempre vai ter no frasquinho o nome botânico. E no nosso caso, a melaleuca é a Melaleuca alternifolia. Ela é de uma família de plantas, né? Isso é uma técnica de agrupar plantas com características parecidas, da mirtácea, e ela é originária da Austrália. O óleo essencial de melaleuca é extraído, tá vendo que essa foto é tão linda com tantas flores, mas o que se usa para fazer são os galhos e as folhas do topo. É daí que se extrai o óleo essencial. Para quem ainda não se aprofundou nesse estudo, são várias formas de extração disponíveis. E a mais comum, a mais barata, é exatamente a forma como se faz a extração do óleo essencial da melaleuca, por arraste a vapor. É uma técnica bem simples, né, com instrumentos apropriados, em que a água fervendo passa pelo recipiente, aquele vapor da água fervendo passa pelo recipiente aonde estão as folhas, e ali ele arrasta as moléculas do óleo essencial que estão presentes em pequenas bolsinhas das plantas. Natália apresentou lá no início o óleo essencial de peppermint, o hortelã-pimenta, e a gente viu bem ampliado aonde se encontra essas folhinhas, essas bolsinhas de óleo essencial. Então, aqui a gente tem o mapazinho, né, a ficha básica da melaleuca para a gente começar. Outra curiosidade é que essa mesma planta é muitas vezes conhecida como tea tree. Você já sabe por que esse nome, tea tree? Em inglês, né, tea de chá e tree de árvore. É exatamente porque os colonizadores, quando chegaram na Austrália e perceberam o uso que os aborígenes, né, o pessoal nativo daquela região, fazia das plantas, entre outros, era o uso como chá. Então, o capitão lá, o capitão Cook, né, um famoso, que passou a dar esse nome de árvore do chá. Então, titri significa exatamente isso, o nome científico, Melaleuca alternifolia. Outros usos importantes que a população nativa fazia já há muito tempo, mais por intuição do que propriamente por pesquisas científicas, né, que era assim mesmo que os nossos antepassados usavam, porque os avós, os pais deles falavam sobre os benefícios, era usar essas plantas esmagadas em cataplasmas, às vezes até com lama,
para curar feridas, para colocar na pele. Então, o próprio a manufatura ali, né, o amassar das folhas já conseguia liberar uma parte dos recursos terapêuticos que ela tem. A forma de usar através dos óleos essenciais é uma das formas mais eficientes, porque ela conserva grande parte daquele benefício natural em quantidade muito concentrada. Então, é por isso que o óleo essencial normalmente é muito barato se você olha o custo-benefício. Por quê? Porque com uma gota você consegue uma função muito maior do que você precisaria se estivesse usando a planta in natura. Por falar em quantidade, olha só, para que a gente encha um frasquinho de 15 ml, né, um frasquinho desse tamanho aqui, de melaleuca, de óleo essencial de melaleuca, nem é tão, não é o maior dos gastos, não. 1,4 kg de árvore, que é a parte dos galhos e a parte das folhas da parte mais alta, são suficientes para encher. Então, é uma boa produção, não é dos óleos mais caros. Você, às vezes, vai se assustar quando encontrar, por exemplo, o óleo do jasmim, o óleo da rosa, porque a parte da onde é retirada é a flor. E a quantidade, olha, compara uma árvore com uma rosa, com uma florzica de jasmim, que é minúscula. Então, por isso que encarece, porque a quantidade de flores é muito maior do que a quantidade de folhas. Aqui, então, a gente tem a estimativa do que se gasta para preencher 15 ml de óleo essencial. Bom, é inevitável a gente falar um pouquinho só de química, né? Eu lembro sempre do Dr. Hill, ele promete que não vai falar, mas sempre, Dr. Hill é um médico, para quem não sabe, né? Um dos proprietários e o responsável científico da Doterra, ele sempre fala um pouquinho da parte química, e é muito legal, você não precisa decorar isso, não precisa ser um químico estudioso, mas para você ter uma ideia de que a gente não está falando de partes apenas energéticas, embora exista, não está falando de nada esotérico, não está falando de nada sobrenatural. A gente está falando de componentes bioquímicos. Diferente dos químicos feitos em laboratório, são componentes que a própria natureza reuniu com uma sabedoria incrível e fez uma proporção perfeita. No caso da química presente num óleo de melaleuca certificado, de um óleo de melaleuca que realmente tem a sua eficiência comprovada, às vezes mais de 50% vão ser desse componente chamado terpinem 4-ol. Não se preocupem com esse nome, vocês vão ver repetindo, porque há muita propriedade terapêutica nesse componente químico. Tem alguém entrando aí. Marisete? Oi, gente, eu não quero atrapalhar, não. Eu só entrei aqui para dar um oi para vocês, né? Para mostrar, ó, eu estou aqui. Marisete ao vivo dos Estados Unidos. Ó, eu estou na Convenção Global, aqui é a parte dos registros, né? Então a gente está fazendo o registro aqui. Então aqui, ó, já estou com o meu crachá, né? Já está tudo aqui. E queria muito agradecer vocês por tudo que vocês estão fazendo aí no Brasil, né? Obrigado aí pelo trabalho de vocês. E, ó, ano que vem quero vocês aqui comigo, hein? Vamos lá! Todo mundo aqui ano que vem, tá? Não quero atrapalhar vocês, não, gente. Vou sair, só entrei para dar um oi para vocês e agradecer por tudo que vocês têm feito. Ó, meta, hein? Ano que vem a gente vai invadir os Estados Unidos. Estou querendo vocês aqui comigo, tá bom? Tá bom. Bora lá. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, que delícia, né? Poxa, eu já fui há alguns anos. Não, teve um ano que eu não pude, depois entrou a pandemia, mas vamos lá, vamos nos organizar para ir sim, porque só estando lá para a gente compreender a grandeza dessa empresa, porque a gente fala, a gente tenta passar para você que ainda não foi, que ainda não foi, porque você vai, mas a gente tenta explicar o carinho que eles têm com o povo brasileiro, a dedicação que todos os funcionários têm, porque a empresa investe nos funcionários, inclusive com a questão da troca de alguns brindes, eles recebem óleo. A gente visitou lá a sala deles, todas as mesas têm um difusor. É maravilhoso. Então,
preparem-se, organizem-se, a gente precisa ir lá. Bom, voltando a falar, então, do terpinem 4-ol, que é um dos... É o majoritário, né, o componente majoritário do óleo essencial de melaleuca, que para ser considerado um bom óleo, por isso que são importantes os testes de pureza do CPTG, porque às vezes pode existir um óleo que nem é exatamente falsificado, mas ele não foi colhido de um local adequado, no tempo adequado, e ele pode não ter aquela quantidade necessária para fazer o efeito. Então, às vezes, a gente se encanta, ou se ilude, melhor dizendo, com um valorzinho mais baixo e se desencanta logo depois, porque vai dizer, olha, não fez efeito. Não é só porque ele pode ser falsificado, é porque ele não tem a qualidade terapêutica exigida. É preciso que haja um balanço, né, na quantidade desses óleos. Outros menores são o terpineno e o alfa-pineno. O terpineno tem um poder de limpeza maravilhoso, ele dá a esse óleo essencial de melaleuca uma qualidade antisséptica fantástica. E o alfa-pineno, que é o que a gente encontra muito em pinheiros, né, em árvores, você vai ter o poder relaxante. Então, como eu disse, é difícil deixar de fora alguma coisa para não ocupar muito tempo sobre a melaleuca, porque são mais de 92 componentes. A gente, às vezes, ainda descobre mais, está chegando a 100 componentes diferentes, e aí o que acontece? Cada um deles vai atuar de uma forma, e quando a gente fala que, olha, são quase limitadas as aplicações desse óleo essencial, a gente não está exagerando, é porque a natureza foi generosa em preparar tanta coisa boa reunida num único óleo. Então, olha só, a gente já destacou que olha que concentração alta que tem desse terpinem 4-ol. Ele é um álcool, né, na linguagem da química, um álcool monoterpênico, e ele tem uma atividade antimicrobiana muito acentuada. Então, óleo de melaleuca é um excelente antimicrobiano. É exatamente por vir da Austrália, e isso eu tirei de um site de um outro concorrente da Doterra, aqui no Brasil, que reconhece isso. É preciso que o óleo venha da planta onde tem um ambiente natural. Então, o que vem da Austrália tem muito mais teor desse terpinem 4-ol do que qualquer outro produzido aqui no Brasil, porque a diferença do clima, da terra, da altitude, tudo isso, né, do nível de chuva, tudo isso faz diferença no resultado final daquele óleo essencial. Então, é super importante a gente saber que está usando um produto que tem a certificação de pureza testada e garantida. A gente sabe que óleo essencial, como eu falei, não tem muitos anos, não tem mais de 15 anos que passaram a ser estudados, pesquisas científicas. A gente viveu uma era muito ligada à parte científica, mas a científica sintética, feita em laboratório. O homem, né, descobriu que tem sim alguns benefícios de plantas, mas vamos pegar a parte mais... no caso da melaleuca, vamos pegar o terpinem 4-ol, vamos isolar esse composto em laboratório e vamos fazer um remédio, patentear, vender bem caro, para só cuidar do antimicrobiano. Isso funcionou por um tempo, mas depois os efeitos colaterais suplantaram os benefícios da maioria desses remédios, inclusive dos próprios antibióticos, né? Que a maioria das bactérias agora já está sendo resistente ao uso de antibióticos porque ela se adapta, ela modifica a sua estrutura para impedir o efeito daquele óleo. Na natureza, tudo é feito de uma maneira em que vão se encaixando, às vezes numa proporção de 50%, 70%, até 80% de um determinado componente. E um componentezinho mínimo, que a gente chama até de componente traço, 0,03%, 0,001%. Esse é aquele que vai atuar impedindo o efeito colateral. Então, separar já não é mais a ideia. A ideia é usar um produto do jeito que ele foi fabricado pela natureza. Então, os estudos começaram e já existem muitas pesquisas, eu tenho certeza que 600 é pouco, mas só sobre a melaleuca. Você vai encontrar isso no PubMed, você vai encontrar isso no Cielo. Se você tem interesse em se aprofundar nas pesquisas científicas,
vai encontrar informações sobre isso, sobre os benefícios da melaleuca, porque é um dos óleos mais estudados pela comunidade científica. Ele é considerado um antibiótico natural, tem uma incrível potência e surpreende a versatilidade, ou seja, a gente já vai ver já as indicações, ele serve tanto para uma coisa quanto para outra, ou seja, várias outras, tem uma indicação de uso muito positiva. E como a gente sabe, ou para quem não sabe, eu vou falar agora, a doTERRA não se limita a ir atrás dos estudos já publicados. Ela é uma das pioneiras em investir num corpo de cientistas que fazem as suas próprias pesquisas, que é submetida, né, a outros cientistas, a outros controles, a universidades, inclusive nos Estados Unidos. Na convenção que eu fui, teve um painel só disso, de reitores de universidades que eram parceiros da doTERRA, explicando a profundidade dos estudos. E, recentemente, acredito que no início do ano, foi publicado um estudo nessa revista científica, Cogent Biology, que fazia o estudo sobre a atuação do óleo de melaleuca nas células da pele humana. Gente, é incrível, a gente já sabe, quem já usou melaleuca sabe que ela é ideal para acne, que ela é ótima para mancha, que ela tem um monte de benefícios para a pele. Mas essa pesquisa foi fundo, essa pesquisa levou, eu não vou detalhar aqui, porque senão a gente vai perder o foco, mas ela levou até a área genética, a modificação da estrutura dos nossos tijolinhos básicos, para que a gente tenha, em consequência, né, mudando lá o tijolinho, melhores funções, melhor funcionamento da célula. Incrível, e vale a pena conhecer o estudo desse grupo de cientistas. Bom, então vamos lá. Quais são as propriedades mais comuns? Deixa eu dar uma explicação aqui. Por que você não encontra a gente falando disso quando faz, por exemplo, propaganda numa rede social? A doTERRA tem uma política rigorosa de não usar determinadas expressões que seriam, em tese, de uso médico, né, para não criar uma possível alegação de que a gente estava invadindo a esfera médica. A aromaterapia é uma atividade que não tem a regulamentação completa no Brasil, então basta que você tenha um nível de conhecimento responsável, suficiente para atuar como aromaterapeuta. Você não faz uma faculdade, não existe uma faculdade, existem especializações. E você depois, com o seu uso particular, você também deve se preocupar em ter algumas informações importantes, inclusive sobre óleos que devem ser diluídos, óleos que não devem ser ingeridos, para que não haja o que você não deseja, né? O efeito colateral, que você não tenha um problema de intolerância, de alergia de pele. E a gente não costuma usar essas expressões, por exemplo, antifúngico, antibiótico, porque esses são ainda reservados para a área médica. Mas a gente está apresentando aqui hoje para um grupo que quer aprender. E a gente não tem problema nenhum em falar o que realmente acontece. Até porque há pesquisas, né? Não é, a gente não está inventando essas palavras. Existem pesquisas que já comprovaram essas propriedades do óleo essencial. E não só desse óleo, mas como de muitos outros. Então, ele é um potente anti-infeccioso, um antibiótico natural, um antisséptico, né, para a questão da limpeza, a limpeza, inclusive, de feridas, desinfetante de feridas, um antifúngico. Quem nunca teve uma indicação para tratar daqueles fungos da unha, do pé? Ele é maravilhosa. A melaleuca lá na unha, ela pode ser usada purinha, você pode pingar, não precisa nem diluir. É um antiparasitário, é um antiviral, e o efeito dela nas células virais, né, dos vírus que tentam atacar as células, é incrível. Ela fortalece a célula e ela consegue destruir a membrana do vírus. Então, é maravilhoso. Se a gente vai aprofundando, vai ficando cada vez mais apaixonado. Como eu disse, olha só, tem uma lista enorme de indicações de uso, né? Cuidar da infestação de piolhos, de sarnas, de vermes intestinais. Pode ser muito usada para higiene bucal, para curar aftas e abscessos. Perfeita, maravilhosa, absurdamente eficiente para acne, para limpar e tratar cortes e feridas, para ajudar na cicatrização, para ajudar, inclusive, a parar o sangramento de um corte. Trata bronquites, gripes, porque ela tem um trabalho de anti-infeccioso, micoses,
herpes simples e herpes zoster, infecções gastrointestinais, urinárias. Olha, ainda hoje, eu entreguei um óleo essencial de melaleuca e a pessoa falou assim, não vivo mais sem. Estou numa fase mais avançada, né, a idade, a mulher entra na menopausa, muda toda a questão da parte hormonal, e com isso são mais frequentes, inclusive, as infecções por cândida e infecções urinárias, que são bactérias que só entraram no lugar errado, são bactérias até normais do nosso corpo, mas que acabam contaminando. Então, fazer um sprayzinho, eu gosto mais com spray, de óleo de coco, com algumas gotas de melaleuca, depende, claro, a proporção depende né, de quantidade que você vai fazer, mas vamos supor 50 ml, 5 gotas de melaleuca, e usar após a higiene, usar na área íntima. É maravilhoso, porque o óleo de coco vai te ajudar na hidratação e a melaleuca vai ajudar na proteção daquela área. Otites, lembrando, otite é inflamação, infecção do ouvido. Nunca colocar dentro do ouvido. Você vai massagear em volta. Para crianças é muito legal fazer uma meiazinha cheia de sal e colocar no micro-ondas, cuidado para não ficar muito quente, e fazer aquela compressinha quente. Eu uso muito aquelas almofadas terapêuticas mesmo, de sementes, de grãos, também aquecido no micro-ondas para fazer um calorzinho, melhora um conforto muito, muito interessante, muito rápido. Para dores de garganta, então massagear. Conjuntivite, lembrando que não é dentro do olho, mas é à volta do olho. Meu funcionário teve há pouco tempo, eu entrei em pânico, porque o jardineiro, ele estava muito perto, inclusive do meu netinho, e a gente fez a misturinha para ele, estava muito vermelho, muito alérgico, ele passou em volta do olho com muito cuidado para não cair, e foi maravilhoso. Em 2 dias ele não tinha mais nada, nem coçava, nem ardia, nem estava vermelho. Candidíase, eu já falei que é a infecção pela cândida, tem muito a ver também com o nosso momento emocional. Limpeza de calçados, porque ela é bactericida, ela vai trabalhar aquela bactéria que causa o odor. Então, você faz um spray, espirra dentro dos calçados. E, exatamente por controlar o odor, ela é maravilhosa quando colocada num desodorante, que você vai poder usar com a finalidade de controlar as bactérias que causam o odor. Todo óleo essencial, a Natália já destacou isso, tem também a sua função no emocional. Então, exatamente pela sua função física, né, fisiológica, física, de fazer a limpeza, né, de ser antisséptico, ela também faz isso no nosso campo emocional. Ela limpa esse campo energético. A melaleuca nos traz uma sensação de voltar a ter os nossos limites energéticos, ou seja, não ser invadido, não se desgastar demais, não ser sugado por alguma pessoa que... Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente quer ajudar, mas ela é tão difícil, ela está tão atrasada no momento de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, que ela suga a nossa energia. Então, a melaleuca vai nos dar uma espécie de proteção que vai ajudar a restaurar a nossa energia, vai nos dar também autoconfiança, dissipando o estresse mental. E para aquela pessoa que está se boicotando, se sabotando, ela também ajuda, porque ela trazendo mais segurança, mais energia, mais resiliência, que é aquela qualidade de a gente suportar algumas dificuldades sem desistir, né? A resiliência é isso, é você fazer igual o bambu, vergar, mas não quebrar. Então, vai nos ajudar a não desistir dos nossos projetos, não nos trair, não nos sabotar. Bom, isso aqui é um dos lembretes que eu queria fazer para vocês. O titri, ou a melaleuca, é um óleo que já foi até indicado para uso interno. Eu mesma fiz uso por muitas vezes. Mas lembra que eu falei que as pesquisas vão avançando sempre? As pesquisas vão aumentando. E nós tivemos uma recomendação, e esse é uma foto tirada do site da Americana, então um dos mais atualizados, de que o uso agora deve ser o mais possível somente em aromático e uso tópico. Aliás, o uso tópico é o mais comum da gente usar mesmo a melaleuca. O cheirinho dela nem é tão gostoso. Eu, pessoalmente, não gosto de colocá-la no difusor. Natália falou do difusor dela, vou mostrar o meu também. Também está aqui do meu ladinho, que é super prático. E hoje ele está com o Adaptive,
que é maravilhoso. É um óleo que também acalma a gente, deixa a gente organizado, né? Eu já falo muito rápido, então o óleo ajuda a acalmar. Eu não gosto do cheiro da melaleuca, então eu uso outros óleos, mas em uso tópico, em desodorante, em limpeza de casa, em limpeza de sapatos, é imbatível. Então, essas são as formas de uso tópico. Geralmente ele não é abrasivo, ou seja, ele não causa irritação na pele, então o uso com diluição pode ser reservado para situações e locais mais delicados. Por exemplo, você vai passar perto do olho. Fora isso, uma micose de unha você pode usar direto, sem necessidade de diluição. Ok? Então, reforçando as formas de uso para a melaleuca, aromático e tópico. Lembrando também que a melaleuca é o produto do mês, desse setembro de 2021. E o que significa ser o produto do mês? Que ele vem grátis para a gente nas compras feitas pelo LRP, né, aquele programa de recompensas que a Natália explicou, que a gente ganha pontos por tempo de que a gente está lá no programa de fidelidade, vai aumentando a cada trimestre. E desde que você tenha feito pelo menos uma compra de 125 PVs até o dia 15 do 9. Então, são 3 condições. Seu LRP, a compra no valor de 125 e a data, até o dia 15 do 9. Esse mês ele vem na versão Touch, que é o quê? A versão já prontinha para usar, já diluída num óleo carreador seguro, então que você pode usar independente da idade, independente de algum receio de que vá causar uma reação mais forte. Está prontinho para uso. Bom, eu estou, então, concluindo a nossa fala. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Foi muito bom estar aqui. Também vou oferecer para que vocês conheçam o meu Instagram, que é @carla.stael, ou então dê uma olhadinha lá no YouTube, no Facebook, lá é Carla Stael mesmo, e você vai encontrar, então, algumas informações complementares ou outras. Tenho estudado muito, tenho me especializado nessa área emocional, que é um campo riquíssimo e é um campo em que a gente está precisando tanto de suporte nesses momentos. A gente vai, aos poucos, compreendendo que a nossa saúde emocional é a base da nossa saúde física. Então, vale super a pena a gente investir na nossa saúde emocional. Ok, gente? Então, super obrigado. Natália, vou pedir que você volte para que a gente faça. Maravilha, maravilha. A melaleuca, realmente, se o cheirinho dela, a gente não... É difícil, né? Tu gostar. Para cheirar não é a minha praia, não. Mas os benefícios, realmente, ela ajuda muito mesmo, né? E a gente tem aí, que nem o Miraçu colocou ali, né? O Rolon já facilita bastante, né? E ele realmente é muito, muito forte. Eu adoro essa parte da história ali do início que tu colocou. Eu acho que a gente precisa conhecer, né? Acho que conhecimento nunca é demais. E são pequenos detalhezinhos, né? E essa parte dos antigos lá na Austrália com a questão dos aborígenas. Aqui a gente tem toda essa parte indígena. Então, olhar um pouquinho para o passado para aprender aí como que realmente a gente deve estar cuidando da nossa saúde, nosso bem-estar. Fica o convite, né? A gente colocou ali, quem quiser compartilhar, vai ficar salvo aqui essa apresentação. Quem quiser compartilhar, quem quiser conhecer o nossos Instagram, quem foi convidado hoje e ainda não é cadastrado, fala com quem te convidou, tira suas dúvidas. E a gente espera, então, na próxima quarta-feira, vai ter mais uma aula aí com mais um assunto também, sempre um óleo diferente para a gente estar trazendo para vocês. Mais alguma coisa, Carlinha? Isso, eu queria só falar uma coisinha que enquanto você estava apresentando, eu estava olhando o chat. Depois eu não consigo acompanhar, gente. Mas teve uma pergunta da Ana Cristina que eu queria responder rapidinho. Ela perguntou para a gente quanto, né, qual a quantidade do óleo essencial e por quanto tempo deve ser feito um tratamento. Olha só, é um remédio natural. Então, imagina que você precisa conhecer o caso específico. É impossível que um aromaterapeuta prescreva, né? A Natália é veterinária, ela vai com certeza confirmar. Não adianta ligar para ela, o que eu dou para o meu gatinho? Aliás, não dê melaleuca, né? Melaleuca é gatinho. Então, mas o que eu faço? Quanto tempo?
Depende, não tem outra resposta, né? Então, é preciso, se você tem uma dúvida específica, fica à vontade para me chamar, pode perguntar. Se você tem um upline que também está estudando isso, faça essa pergunta, porque, olha só, às vezes a pessoa está com uma crise aguda, você pode conseguir contornar aquilo em 2, 3 dias. Acabei de falar do meu jardineiro aqui, que estava com uma conjuntivite. É uma coisa que tá e vai embora. Então, você consegue controlar isso com poucos dias e com uma dose baixa, específica. Mas e se você me fala, olha, é uma artrose que tem há 8 anos? Já peguei casos assim. Como é que eu vou falar? Não, eu levo a sua artrose embora em 3 dias. Não, né? A gente precisa recuperar isso tudo. E, novamente, o emocional conta muito. Eu realmente vou precisar conversar com a pessoa e dizer para ela que momento você está passando, né? E a da Terra dá um suporte incrível. A gente tem aquele kit emocional que já nos direciona ali para dizer se você está mais triste. Cara, essa roda é fantástica. Ela nos traz a emoção, né? E a sugestão. Eu já fiz uma apresentação sobre isso. O dia que a gente quiser chamar de novo, vamos fazer uma apresentação. Vale a pena, né? Muito legal, vale muito a pena. Então, tá bem, Ana Cristina? Não é que eu não queira responder, porque depende, de verdade. Não tem como a gente dizer a quantidade, muito menos o tempo de duração. Beleza? O principal... Mas a gente vai estudando e cada caso a gente ajuda, consegue ajudar. Exatamente, e o principal é o começar, né? É o se permitir, é o que a gente fala muito, né? Se permita daqui a pouco iniciar com um limão, se permita daqui a pouco com um peppermint. E realmente, quando nós temos crises agudas, questões agudas, é um protocolo. Agora, quando eu tenho uma questão mais crônica, eu vou ter que lidar, e o lado emocional, ele vai influenciar muito, né? E por isso que a gente reforça essa questão do conhecimento. E hoje as redes sociais, elas estão trazendo conhecimento de uma maneira muito mais fácil, né? E claro que o atendimento personalizado daí, a gente daí faz nos bastidores, né? Mas é muito bom. Esses encontros são maravilhosos. A gente sempre ouve uma coisa que não tinha escutado antes, que é uma novidade, saiu agora, né? Uma pesquisa, e com isso a gente vai somando informações para nos cuidar e cuidar de quem a gente ama. Exatamente. Tinha só alguns comentários ali, o pessoal falando dos olhos, que gostavam, tudo o pessoal se colocando, reforçando, então, ano que vem, né, vamos fretar, como diz o Mirasul, vamos fretar um avião para os Estados Unidos, né, e qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato, nós temos os grupos também no Telegram, que tem várias dúvidas, né, o pessoal tira várias dúvidas, e a gente acaba realmente um ajudando ao outro, como a Carla disse, às vezes a gente escuta, né, eu já estudei a Milaleuca, a Carla falou ali, tem coisas que tu começa, né, realmente isso aqui tem que reforçar, e buscar o conhecimento. A gente gosta, né, Carla, eu já vi que tu é também desse time do trabalho científico, da busca, né, a gente busca realmente esse conhecimento por uma questão de formação nossa, mas não necessariamente para usar os óleos tu precisa ser aromaterapeuta, tu precisa só querer, né, se permitir e sentir esse cheirinho aqui, nossos bebezinhos aqui, né, estamos aqui com os 2 bebezinhos, né? Tchim. E é só, então, aproveitar, né? Entrem em contato, né? Busquem a informação, que a gente está aqui para ajudar vocês. Acho que era isso, né? Agradecer muito aí, obrigado, Mirasul, pelo suporte, né? Obrigada pela Marisete ter entrado ao vivo ali, né? Direto da convenção. Sigam no Instagram da Marisete, ela vai estar postando tudo que ela puder postar, ela vai estar postando para realmente a gente se sentir lá dentro. E amanhã, quem não fez a inscrição, corre, porque amanhã começa oficialmente, então, as lives e a convenção, e eu não consigo nem imaginar o que vem por aí. Eu consigo. Estou animadíssima. Bom, eu consigo. Então vamos. Certo, gente? Obrigada. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.